pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje para contar a história de Insane Nights at Snowballs. É uma fangame brasileira, muito da hora, que tem essa coisa da hora, sabe? Uma produção muito massa, né, nesse universo de fangames de FNAF, só que completamente brasileira, completamente nacional. E eu vou trazer aqui pra vocês contando toda essa história. Por mais que não tenha, né, aquelas coisas, sabe, de referência, né, brasileira e tal, é uma galerinha que tentou fazer um negócio diferente, sabe, tentando contar uma história, eles imaginando, né, uma hamburgueria, né, com os animatrônicos atacados. Vamos dar uma olhada nisso aqui, pessoas. Eu já trouxe a fangame aqui no canal, uma fangame incrível, uma produção muito massa, e eu fiquei sabendo que vai ter o 2. Então, acompanha aqui nós, se inscreve no canal, ativa o sino pra vocês não perderem mais nada que tá acontecendo aqui, e já deixa o gostei também, e manda nos comentários outras coisas legais que vocês gostariam de ver aqui no seu canal Atacado do Brasil, tá bom? Vamos dar uma olhada então em Insane Nights at Snowballs, que é aí o FNAF brasileiro. Tá certo que tem outros FNAFs brasileiros, tipo FNAF Evolution. Tem, eu acho que é o do Ratão, que eu também já trouxe, que eu não vou lembrar o nome. Tem o A Noite do Terror, que sumiu, né? Evaporou. E, infelizmente, né, tem o Golden Memory, que também é muito boa. Mas eu nunca vi uma fangame com uma história e por aí vai, né? E essa aqui tá prometendo um negócio da hora pra nós. Então vamos lá. Você recebe um avisinho do jornal que é uma hamburgueria tá procurando, né, um guarda, né, tá procurando uma pessoa para poder trabalhar do período da noite, pois, né, aquela coisa. Esta hamburgueria tem umas coisas diferenciadas, que é os animatronics. Os animatronics, eles são um pouco mais diferentes, um pouco mais tecnológicos do que as outras hamburguerias. É uma hamburgueria, né, para fazer festas e por aí vai. Aí, então, um rapaz chamado Frank, ele entra, né, como guarda dessa hamburgueria, e aí vem uma voz, né, no telefone explicar para ele o que tá acontecendo. O lugar é um lugar muito doido, lugar maneiro, lugar muito massa. E fala, ó, pra evitar de ir pra cozinha e de sair em alguns lugares, porque pode ser que tenha algumas coisas meio bizarras. Mas o mais legal é que esse Phone Guy é brasileiro, né? Toda a fangame é mais da hora que ela é dublada, né? E legendada tudo em português. Isso que eu achei incrível também. E aí, o Frank tá lá, então, né, no seu primeiro dia, e ele tá falando, você tem que tomar cuidado com 2 animatrônicos que pode aparecer pelas portas. E eles são uma fortuna, você tem que ficar de olho, né, pra eles não quebrar nada, pra eles não fazer, sabe, um FNAF, padrãozão também, onde os animatrônicos, eles podem ter um ruim aí. E aí você tá lá, tomando conta e dando uma olhada neles. Depois que acaba, né, a noite, vai ter uma cutscenezinha, vai ter um negocinho, né, bacana, tipo uma coisinha diferente, explicando um cartaz, porque às vezes não dá pra ler, né, tem um cartazinho de procurado, onde um tal de Jean, ele é um cara que tá cometendo uns assassinatos em série aí, um cara muito louco, pode ser que ele tenha algum envolvimento, né, com a tal hamburgueria, com as coisas que estão acontecendo lá dentro. Então, na segunda noite, o rapaz do telefone, né, que está conversando com a gente, ele vai falando, né, que teve mais alguns problemas que a hamburgueria tá passando, né, os animatrônicos ficando brabo, aquela coisa toda, né, padrão de FNAF. Mas o mais interessante é que quando termina a noite, nós vamos direto para um minigame. Olha aí que bizarro, né, vamos para um minigamezinho aí, padrãozinho FNAF também. Mas esse minigamezinho bizarro parece que é um homem chorando, um homem meio triste, não dá pra entender direito quem que é. Mas esse homem, ele chega perto de um animatrônico e o minigame encerra. Como nós vimos assim, ó, na noite 1 tá lá, cartaz de procurado, né? Um assassino brabo tá aí solto, o tal de Jean. Tá aí, tudo bem. E aí, na segunda noite, um cara triste, ele chega pro animatrônico, que é o tal do Larry. Larry é o palhaço lá, brabo e tal. Aí fala, beleza, pode ser que tenha alguma coisa a ver. Tá tentando contar que talvez o assassino seja o tal do Larry. Não sabemos. Mas aí vem a terceira noite, né? O cara do telefone não vai falar tanta coisa assim. É mais na quarta noite que ele vai revelar algumas coisas. Mas aí, na terceira noite, tem outro minigame. E aí, o minigame, nós estamos controlando o Larry. E o Larry vai passando, chega perto, talvez de um cliente ou de uma criança, não dá pra saber direito. E aí, some, né, para a gameplay, né, para o minigame. Na quarta noite, o rapaz do telefone vai começar a falar assim, então, ó, deixa eu contar uma coisa pra você. Foram 2 pessoas que fizeram os animatrônicos aqui, né? Uma pessoa tinha vários problemas e a outra era o meu pai. E aí, ele fala até meio triste, talvez o pai dele tenha feito alguma coisa, o pai dele possa ter sido envolvido, né, nessas tragédias, né, que envolveram uma antiga Snowballs, ou, né, então, sondando essas hamburguerias com animatrônico. Não sabemos ainda. Mas o mais louco é que na quarta noite a gente controla, né, o próprio Snowball, que ele vai descendo, né, e vai aonde o Larry fez o ruim. E aí
aparece lá um outro animatrônico. Ou, né, os restos de outra pessoa não dá pra ver direito, mas o mais louco aparece, na verdade, um animatrônico, que tá um pouco escuro, mas dá pra ver aí, que é um outro animatrônico. Então pode ser que o Larry, né, essa coisa ruim, essa pessoa, entrou no corpo do Larry, o Larry foi lá, né, com essa pessoa ruim, matou uma pessoa e botou em um buchinho de outro bicho. Bizarro, simplesmente. Foi daí que começou, né, a programação dos animatrônicos a ficar avariada, a ficar ruim. Agora, por que o cara tá matando? O que tá acontecendo? O que o pai do cara do telefone, né? O que ele fez e tudo mais? E por que ele também tá trabalhando nesse lugar horrível? O que tá acontecendo nesse negócio? Vamos ver mais detalhes nas outras noites. E aí, então, na noite 5, nós temos, mais uma vez, o cara do telefone falando que os bichos estão mais atacados, mas no final aparece o animatrônico preto que nós vimos, né? Parece uma versão Snowball aí, meio diferentinha, bugando. É como se realmente tivessem colocado um negócio dentro dele, como se tivesse realmente acontecido alguma parada com esse bicho. Só que aí, é claro, tem outras noites. Tem a noite 6, noite 7, por aí vai. Não tem Five Nights no nome, então é Insane Nights, então pode ser, vai saber Jesus quantas noites. Na noite 6, o cara do telefone, ele vai voltar a falar com a gente que aconteceu algumas coisas, né? Tá acontecendo algumas coisas, principalmente que os detetives, né? Um detetive chamado Steve, tá indo na hamburgueria pra dar uma olhada a respeito dos crimes que provavelmente o tal do Jean pode ter cometido, pode ter feito, envolvendo, né, a tal da hamburgueria. E aí, depois, quando você termina a sexta noite, tem um carinha, né, falando com você no gravador. Não sei quem é esse cara do gravador. Pode ser que seja, não sei se é o Frank ou se é um rapaz aqui, o tal do Ricardo. Ricardo, pra quem não manja, que assim, eu falei com os caras que criaram o Insane Nights at Snowballs, e ele tem uma história antes que se passa. Mas eu tô tentando ver mais pela história do jogo e tentando ver a história que ele me passou aqui pra encaixar as duas coisas pra ficar mais fácil pra vocês. Mas o que tá acontecendo é que nessa noite 6, morreu 2 pessoas dentro da hamburgueria. Uma delas virou o corpo do Larry, que muito provavelmente é o assassino do jogo, e o outro corpo foi encontrado em um endoesqueleto. Então, provavelmente o endoesqueleto que depois foi colocado dentro do animatrônico, que pode ter virado o próprio Snowballs, né, a versão preta e vermelha dele. E aí ele falou assim, ó, eu não vou deixar esse lugar falir, nós vamos lutar a qualquer custo sobre esse lugar. Pode ter sido até o próprio Frank, que é o protagonista, também amigo, né, do tal do Ricardo, né, que conhecia a tal da pizzaria, pode ser o próprio Ricardo, não dá pra saber quem que tá falando nesse áudio, mas vamos só dar mais uma geral nas outras noites e contar pra vocês de forma resumida tudo acontecendo em Insane Nights. Então, nós estamos finalmente na última noite do Insane Nights. Na verdade, é conhecido como a Noite Insana e vai revelar algumas coisinhas. Não, o cara do telefone vai falar muita coisa, mas, né, descarta que só falou uma informação ou outra. Mas o mais importante é quando você termina, que nós temos a revelação que estamos nos anos 70. Na verdade, essa hamburgueria é dos anos 70, é uma coisa bem mais antiga, né? A gente tá sobrevivendo às coisas muito muito antes de qualquer coisa de FNAF, né? Começo dos anos 70, pra falar a verdade. Não que a tecnologia fosse, né, de tablet, essas coisas daquela época. Estranho. Mas o importante é que, como a hamburgueria tem essa coisa de ser muito tecnológica, né? Pode ser que por aí que ela realmente ganhou sucesso por ter essa grande tecnologia. O mais importante é que o Frank Taylor, o nosso protagonista, ele recebe o cheque e vai embora. Depois ainda tem a Noite Secreta. A Noite Secreta ainda é num novo lugar, né? Provavelmente pode ser onde vai passar Insane Nights 2. Ou é mais uma... Só foi uma coisinha ali, né, pra fazer talvez uma pontezinha pra algum outro Insane Nights, ou pra pelo menos falar algum teste de alguma coisa que os criadores estavam querendo fazer. Mas a verdade, pessoas, é que acontece o seguinte: o jogo, ele não vai contar tanta história assim. Então, eu falei com os criadores, né, falei com um dos criadores, e o resumo da história, basicamente, do que nós estamos vendo é que é o seguinte: o Frank Taylor é um cara, né, que ele tinha uma grande paixão, e ele quis fazer um lugar, né, pra obter um sucesso. Ele tinha uma cafeteria bem antes dessa Insane Nights aí. Só que o seguinte, tinha um grupo de pessoas que ele também contratou pra ajudar ele, no caso, mas ele acabou despedindo as pessoas porque as pessoas não estavam trabalhando direito, ele só despediu eles e tal. E aí depois o Frank, ele acabou tendo um garotinho que tava na sua porta e tal, esperando que acontecesse alguma coisa, né, mas também não era nada, né, absurdo. O mais importante é que o Frank conviveu com essa criança e, por algum motivo, o tal do Tristan, né, que é o irmão do tal do Frank, tava querendo ver e tudo mais, outras oportunidades que poderia vir, né, do lugar que ele criou. Só que aconteceu o seguinte: o Tristan, depois passou um tempo, ele foi morto por alguma coisa.
mas o tal do próprio Jean. Vendo essa tal entidade fantasma, que não sabe dizer, mas a criancinha, o tal do Jorge, sabia o que estava acontecendo, ele acabou acontecendo muita tragédia no lugar que ele estava criando, né? O tal do Frank. E aí, quando rolou as outras coisas, começou a morrer outras pessoas também lá dentro, que é o que eu acho que nós estamos vendo nos minigames e tal. Só que acontece o seguinte, ele, né, no desespero, ele acaba contratando um ex-presidiário, que é o tal do Jean. E aí, muito provavelmente, o Jean é quem acabou depois virando o Larry, né? E o Jean é um ex-presidiário. E tem o tal do Ricardo, que era um cara que foi formado em engenharia mecatrônica, cara especializado em criar robô. O que acontece? O tal do Jean, ele realmente fica louco e mata umas pessoas, que nós vimos no jogo, e a tem uma entidade que possui um animatrônico, que é o Larry. E aí o Larry acaba tentando selar as almas dentro dos animatrônicos em vingança ao que o Jean tá fazendo, que é o tal do assassino e tal. O Jean não é o animatrônico, o Jean realmente tá solto, ele tá aí fazendo as coisas ruins dele. Bom, eu quero só falar uma coisa. Vocês têm que pôr essas coisas no jogo, tá, gente do Insane Nights, por favor? Porque isso aqui não tá no jogo, eu tive que falar com os criadores pra entender um pouco mais. Mas a história é o seguinte, resumindo tudo, a boa parte. O Frank, ele acabou falindo por conta desses assassinatos que rolaram. E o Ricardo, que era o cara experiente em construção de robô, ele acabou ficando, né, dono do lugar. Acabou, né, pegando os animatrônicos e reinventando eles em um outro lugar, que é a hamburgueria que nós estamos jogando. E o Frank vai lá pra trabalhar, para tentar limpar um pouco da depressão dele, por conta, né, do lugar ter falido, das coisas que ele criou daquele outro lugar e que não deu certo, e ele ter feito as escolhas horríveis. A tal entidade que acabou, né, atormentando ele. Mas agora, por que a entidade tá atormentando eles? Por que o tal do Jean queria matar os outros? Não é só porque o cara é ruim, tem que ter um motivo. E também, aonde essa história vai parar? Né? O que vai acontecer com o Frank agora que ele virou uma pessoa normal e tá trabalhando lá? O que vai acontecer se nós só vamos descobrir em Insane Nights at Snowball 2 e ver toda essa treta resolvida? Tá bom, pessoas? Muito obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado também aos criadores, aos produtores. Espero ter feito um bom trabalho, mas eu quis me focar mais no que tá acontecendo no jogo. Muito obrigado ao Atomic, seu lindo. Big beijo, obrigado por ter mandado aqui a história e também a todo mundo que trabalhou no FNAF BR. Muito obrigado mesmo, espero que vocês tenham um grande sucesso com o jogo de vocês no segundo. E quando sair, nós vamos trazer aqui no canal. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Muito obrigado por terem assistido. Me despeço de vocês e até a próxima.